Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui ao vivo. Boa noite. Olá, Zoraide, Sônia. Boa noite a todos. A nossa live mensal começa agora. E o tema de hoje vão ser os traumas na gênese, na causa das doenças graves. Entrem, porque o assunto é muito bom, interessante, vale a pena anotar. Vocês vão se identificar com alguns sintomas emocionais e vão poder tomar um alerta, né? De quanto isso pode ser prejudicial se a gente não tomar consciência e não superar os traumas, os conflitos crônicos, muitas vezes agudos, que geram doenças como doenças autoimunes e doenças como câncer, doenças crônicas, debilitantes, lesionais. Esse é o tema de hoje. É um tema muito, muito importante. Sempre procuro trazer coisas que dê a vocês instrumentos de autoconhecimento, para a gente poder lidar melhor com essa vida que é tão não tem uma não é linear a nossa vida, né? Altos e baixos, momentos mais fáceis, mais alegres, momentos mais preocupantes, mais difíceis. Então a gente tem que valorizar muito os bons momentos e não nos desesperarmos nos momentos mais difíceis, porque eles vão passar. Tudo na vida passa. Então é com muita alegria que nós vamos dar início agora a essa live sobre traumas nas doenças graves. E eu queria comentar sobre Freud, né? O nosso grande Freud. O Freud dizia que a vida psíquica é povoada de pensamentos eficientes. Embora esses pensamentos sejam inconscientes, e esses pensamentos inconscientes é a origem dos nossos sintomas. Esses pensamentos são a origem dos nossos sintomas. Então, a vida psíquica nossa é muito intensa. Nós temos 24 horas por dia, até muitas vezes acordamos de noite com pensamentos, 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 nessa vida moderna que oferece várias oportunidades e várias informações. Nós estamos vivenciando a vida moderna povoada, a nossa cabeça povoada de pensamentos, e esses pensamentos geram sintomas, mesmo que a gente não os perceba. Então é como se o inconsciente nosso ele fosse um reservatório dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos impulsos, das nossas memórias, e que no dia a dia nós não percebemos todos esses fatores conscientemente. Então tá tudo no nível do inconsciente. Por isso que muitas vezes nós desenvolvemos uma doença hoje, nos curamos hoje e daqui a alguns anos volta a ter a mesma doença. Então muitas vezes a pessoa tem um câncer hoje, faz todo um tratamento, dali a 10 anos uma metástase do mesmo câncer que se curou há 10 anos atrás. Então, muito dos nossos sentimentos estão nesse reservatório inconsciente. Quando nós repetimos o trauma inicial, mesmo que esse trauma hoje aconteça numa outra situação de vida, numa outra, com outro tipo de relacionamento, outro tipo de conflito, ele acaba reportando o sentimento que está no nosso inconsciente, que nós vivemos há muitos anos atrás e que desenvolveu a doença naquela época. Muitas vezes a gente não tem exatamente a noção exata de que sintoma emocional nós temos que gerou essa doença hoje. Muitas vezes, por isso que é super recomendado fazer psicoterapia. O ato de falar, de nós falarmos em voz alta com alguém sobre as nossas questões, faz com que nós identifiquemos
as nossas questões, e essa consciência que é trazida, essa informação que é trazida do inconsciente para o consciente faz com que nós tenhamos possibilidade de superá-la, de transformá-la, de ressignificá-la. Então a psicoterapia é muito importante, né? Assim como outras técnicas também de meditação, meditação de todos os tipos, aquele contato que nós temos com o nosso inconsciente, ou podemos chamar do nosso eu superior. Como é importante a gente perguntar para a gente mesmo como é que nós estamos. E como é importante a gente viver o momento, o aqui, o agora. Né? Viver, eu estou viva agora. E aí eu vou contar uma historinha. Há muitos anos atrás, nos anos 90, final dos anos 90, eu fui fazer um curso de meditação através da Cabala. Na verdade, era um curso de Cabalá, e no meio desse curso, logo no início, se ensinava a meditação. E eu me lembro que nós éramos 16 pessoas, no mês de fevereiro entramos no curso, e o professor, o rabino, falou, olha, é o seguinte, o exercício da semana vai ser o seguinte, vocês todas as vezes, desde a hora do momento que você acordar, que você passar por debaixo de um batente de porta, lembre-se, eu existo. Podem ir embora e façam exercício a semana toda. Na outra semana, os 16 chegaram lá presencial e não era barato. Fizeram exercício? Ah, professora, a gente lembra uma hora, esquece a outra, a gente sai da cama, passa pelo batente da porta do banheiro, lembra eu existo. Na hora que eu saio do banheiro, já estou na correria, eu não lembro que eu existo. Bom, passaram-se 2 meses. Dos 16 alunos que iniciaram, como o professor não dava aula, toda semana ele falava, queria saber um por um se tinha feito exercício. E a maioria, não teve ninguém que disse que lembrava todas as vezes que passava debaixo de um batente de porta, eu existo. Dos 16, no mês de abril, 8 tinham desistido. O dia que os 8 restantes, em sala de aula, disseram todos que independente de passarmos ou não por debaixo de um batente de porta, nós lembrávamos eu existo, é esse ponto que ele queria chegar para começar a dar aula de Cabala. Então, é lembrarmos o tempo todo que eu existo. Eu existo antes do outro. Antes de eu perceber as situações ao meu redor. Eu existo. Eu estou aqui agora. É o momento, é o agora, não é o futuro. O futuro eu não consigo projetar, eu não posso ficar na ansiedade pelo futuro, assim como eu não posso ficar nas lembranças do passado, mas eu posso estar aqui agora. Então, fazer uma coisa de cada vez. Nós estamos aqui na live, eu estou aqui no meu consultório conversando com vocês, eu tenho plena consciência de que eu estou aqui agora, o que eu estou fazendo, como eu estou me sentindo, que eu estou aconchegada, que eu estou me sentindo segura, o tom da luz, a Patrícia aqui na minha frente. Eu estou lavando louça? Eu estou lavando louça. Eu estou consciente daquela temperatura da água, daquela cor de detergente, daquele prato, daquele copo. Isso é muito importante. Então, eu estou falando isso tudo para vocês entenderem o quanto os nossos pensamentos inconscientes interferem na nossa vida cotidiana e faz com que a gente não perceba que conflitos acontecem, a gente vai passando por cima dos nossos sentimentos, joga tudo para o nosso inconsciente e um dia eles voltam. E quando a gente não quer exatamente que eles voltem, eles voltam e provocam sintomas. Então, esse olhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos aqui e agora já é um tratamento que evita muitos tipos de doença. Mas vamos começar, se vocês querem pegar lápis e papel, é agora, nós vamos começar com as doenças autoimunes. Quais são os fatores emocionais, os conflitos, os traumas que levam a alguns tipos de doença autoimune, começando pelo lúpus?
lúpus é uma ferida aberta. Estou falando no nível emocional. É um conflito de abandono, é uma pessoa que se sente só, separada dos entes queridos, isolada. Muitas vezes, morando numa mesma casa, a pessoa sente-se só, isolada e abandonada. E a pessoa desenvolve uma autopiedade, uma autocompaixão, tipo, tudo acontece comigo, eu não mereço existir. E essa solidão prolongada me isola, eu estou isolada, não tenho ninguém por mim. Né? É um pouco de autopiedade, um pouco de uma reclamação. Ou muitas vezes eu já vi casos de rompimento de relacionamento, rompimento de uma hora para outra, um rompimento brusco. A morte de um filho, a morte de um ente querido, íntimo da família. Existe um conflito de separação abrupta, um sofrimento intenso, agudo, constante, com algo que você não consegue recuperar. É um trauma muito marcante, é um rompimento brusco de um relacionamento, seja de um relacionamento afetivo, seja de um relacionamento de amizade, seja de um relacionamento no trabalho, de trabalho, com emprego. De repente, a pessoa é sumariamente demitida. Esse tipo de sentimento, essa dor pode levar à doença autoimune chamada lúpus. Outra doença importante, que cada vez está sendo mais comum, que também é uma doença autoimune, é a artrite. Eu não estou falando de artrose, eu estou falando de artrite reumatoide. É um conflito geracional. Existe ali um conflito crônico de longa duração, lento e de muita desvalorização. É uma pessoa que se sente continuamente desvalorizada diante da família, diante do ambiente da escola. Se é um jovem que sofre bullying nos primeiros anos da adolescência, no adulto jovem, existe a artrite reumatoide juvenil. Existem ali sentimentos de culpa, ações que errei e que foram equivocadas e que eu não posso voltar atrás para refazer essas ações. Então eu me sinto diminuído, desvalorizado, errado, com minusvalia. É uma pessoa que tem fixação muito grande nos pensamentos negativos e tem uma raiva. Lembrando que a raiva ela pertence ao meridiano do fígado, e o fígado rege os tendões, músculos, nervos e ligamentos. Então essa raiva lenta, crônica, desse ambiente, desse conflito de gerações, do mais velho com o mais novo, difícil de engolir, de aguentar, de lidar, e a pessoa se torna uma pessoa amarga, negativa, crítica demais. Então existe então uma dor articular importante, uma doença autoimune, uma autoagressividade, uma produção de anticorpo que agride as articulações. Outra doença importante é a doença de Crohn, que é uma doença autoimune do intestino grosso. É aquele conflito de não poder digerir algo. É algo que não desce, que eu não consigo digerir. E eu tenho com isso também uma carência, uma preocupação de carência, tanto no nível material como de carência afetiva, também seguida de uma autodesvalorização. Então eu tenho uma preocupação com dinheiro, eu tenho uma preocupação com sobrevivência, eu tenho preocupação em não ficar sozinha, eu tenho muito medo de ficar sozinha, e eu tô sozinha porque eu não valho nada, porque ninguém olha para mim, porque eu me desvalorizo muito. Isso pode gerar inflamações e granulomas nos intestinos e ser algo bastante incômodo e doloroso, inclusive acabando em cirurgias. Outra doença autoimune é a esclerose múltipla. Aí a pessoa tem mas um grande medo de se movimentar. É uma desvalorização em relação ao seu movimento.
Eu falo no movimento no sentido físico, de andar, de caminhar, e um movimento no sentido de vida. Eu quero fazer uma mudança de vida, um movimento, mudar completamente a minha vida, a minha profissão, os meus relacionamentos, e eu não consigo. Eu tenho muito medo de chutar esse pau da barraca e não dar conta disso. A pessoa com esclerose múltipla, ela tem muita dificuldade com autoritarismo, com pessoas que dão ordens. E ela muitas vezes, eu já vi uma paciente com esclerose aqui, que ela trabalhava num lugar, numa empresa, e era uma empresa multinacional, e existia um diretor que era superior a ela, que a obrigava, ou ela, pelo menos, ela tinha que participar e ver corrupção direta. Então, coisas que não poderiam ser feitas, ela ficava sabendo e via que ele autorizava que fosse feito. E ele acobertava diversas situações de injustiça ali, inclusive punindo inocentes no lugar de punir a pessoa que tinha feito o ato injusto, né? O ato desonesto. Ela foi vivendo isso há alguns anos, ela tinha que se calar, porque o medo grande dela era perder o emprego, passar fome. Então ela era obrigada a não exatamente fazer o que era proibido e sujo, mas ser de alguma maneira conivente com aquilo por medo da sobrevivência. Desenvolveu uma esclerose múltipla. Anos depois ela tinha muita dificuldade, andava arrastando a perna, andava com bengalas, depois com andador, e a doença foi progredindo. E mesmo ela saindo daquele emprego, ela continuou desenvolvendo a doença, melhorou a evolução, mas não conseguiu resolver. Então são conflitos que nós temos que ficar muito atentos no tipo de conflito que está gerando aquele sintoma. Vamos entrar na área do câncer. É muito importante, hoje em dia o câncer é uma doença de extrema frequência, né? Cada ano são mais e mais casos no mundo de câncer, então são vários fatores. Lógico que eu não vou dizer que o câncer é o único fator do câncer, é um fator emocional, não. Existe o fator genético, alimentação, qualidade de vida, alimentos transgênicos, agrotóxicos, etc. Todos vocês já sabem disso, mas hoje eu vou focar somente nas questões emocionais. Começando pelo câncer de mama. O câncer de mama, o mais comum é do ducto mamário, aquele ducto que escorre o leite, que passa o leite, né? O leite é formado na glândula mamária, mas ele sai e vai para o ducto mamário até o mamilo, para o bebê mamar. Os cânceres, os carcinomas de ducto mamário têm muito a ver com rompimentos relacionais, rompimento com filho, rompimento com o marido, com pessoas muito, muito, muito queridas, amigos íntimos, até animais, pets, que a pessoa perde, um animal de estimação, um divórcio, um conflito de separação abrupta, um conflito de relacionamento, é isso que eu quero dizer, né? Um conflito de relacionamento é como se ela tivesse perdido o chão, perdendo aquele relacionamento. É como se o ninho dela estivesse perdido, vazio, sem chão mesmo. Né? O ninho, para a mulher é muito importante o lar, a casa, se sentir segura dentro de casa. Então, quando existe uma mudança, de uma separação, um conflito, um divórcio, uma morte, um conflito pesado, essa mulher pode desenvolver o câncer do ducto mamário. E hoje a gente sabe que se uma mulher é destra e ela tem um câncer na mama esquerda, ela tem um conflito de relacionamento com a mãe dela ou com algum dos filhos. Né? Um conflito difícil, um filho rebelde, um filho que não tem os mesmos valores dessa mãe, um filho que não conversa, um filho que é problema, que ela tem muita preocupação.
E se essa mulher é destra e ela tem um carcinoma de ducto mamário na mama direita, ela tem um problema de conflito de relação com qualquer pessoa que não seja a própria mãe e os filhos. Então pode ser o marido, a irmã, o vizinho, o amigo, qualquer, o chefe, alguém que está amagoando demais. E se for uma mulher canhota, é exatamente o oposto, né? Então essa mulher tem um conflito com a mãe dela e ela é canhota, ela vai poder desenvolver o câncer na mama direita, não na esquerda. E qualquer pessoa que não seja a mãe e os filhos é na mama esquerda, contralateral. Outro tipo de tumor de mama é o tumor da glândula mamária, e esse tumor da glândula mamária são discussões, preocupação excessiva, aquela mulher que doa o peito demais, né? Ela dá o peito para todo mundo, ela não pensa nela, ela se auto-abandona para cuidar de um do outro, resolver o problema de um do outro. E quando esses problemas são resolvidos e ela se vê sozinha, que aí ela olha para ela e sente um nódulo na mama, é um tumor da glândula mamária, que é menos frequente do que o tumor de ducto mamário. Ok? Agora vamos falar um pouco do câncer da próstata, que é tão comum, né? Mama e próstata são os campeões das incidências, né? Aí tem várias possibilidades. Homens com conflitos de ser rejeitado pela parceira, inferiorizado, homens que se aposentam, vão para dentro de casa e não encontram o lugar, o território deles. Aquele território é da mulher, ela domina aquele território. Ele saía de manhã, voltava à noite, agora ele aposentou, ou ele foi sumariamente demitido numa idade um pouco acima dos 58, 60 anos. E aí ele volta para casa e se vê incapaz de se sentir à vontade, porque a mulher manda, desmanda, ele não tem mais local. Então, homens também que são incapazes, inférteis de reproduzir. Homens que têm relacionamentos, um homem, por exemplo, acima de 60 anos que tem uma mulher 30 anos mais nova, uma mulher de 30 anos. A preocupação dele ser o macho dela, dele agradar aquela mulher, não decepcionar, não falhar sexualmente, o medo de ser traído por ela, de não ser suficientemente homem para ela, pode desenvolver uma preocupação excessiva com isso e desenvolver um câncer. Homens que são dominados, controlados e humilhados por uma mulher, isso não é incomum, não. Tem muitos homens que seguram muitas barras com mulheres muito violentas, muito agressivas, muito raivosas, muito irritadas, que humilham os seus homens. Abuso emocional, né? Abuso emocional no nível do trabalho, pela própria companheira, divórcios difíceis, litigiosos, aonde ele tem muito medo de ele ter que dar tanto no divórcio, que ele tem medo de carência, de faltar para ele próprio. E ele faz contas e ele percebe que se ele dividir realmente tudo, ele não vai conseguir viver da maneira como ele planejou viver e porque ele trabalhou a vida toda para acumular aquele dinheiro, para ter uma velhice mais tranquila, e nesse momento ele tem que dividir tudo, e esse dividir tudo significa cair muito padrão de vida. Ou ele se separa e assume esse padrão de vida menor e dá uma outra maneira de ganhar dinheiro para complementar a renda, ou ele simplesmente não separa por medo da divisão dos bens, e aí ele desenvolve um câncer de próstata. É muito interessante. Então, abusos financeiros, né? Isso cai muito nessa linha do abuso, de ser explorado, muitas vezes eu tenho um paciente que ele assumiu a dívida de um irmão acima dos 60 anos, o irmão, por amor ao irmão, ele empresta um grande valor para esse irmão nunca vai pagar, nunca pagou, e ele desenvolve então
ele se sente abusado, né, pelo irmão, pela confiança que ele depositou, pelo amor nessa relação, por querer de fato, de coração, ajudar, e ele desenvolve então um câncer de próstata. O câncer do intestino também é um câncer muito frequente, né, uma incidência altíssima. São pessoas muito agarradas à preocupação com dinheiro. Ela tem uma questão de várias questões. Por exemplo, uma preocupação excessiva em ser promovido no emprego, no trabalho, mas nunca conquistou. Ele nunca conseguiu conseguir aquele cargo. Ele está lá há tantos anos trabalhando, mas aí chega alguém de fora, que vem de fora da empresa e ocupa aquele lugar tão desejado e que ele trabalhou a vida toda tão certinho para conseguir aquele lugar. Ele não consegue. Difamação. Foi injustiçado, foi difamado, foi acusado de algo que não fez. Uma acusação injusta pode desenvolver um câncer de intestino. Uma situação difícil com um objeto que para ele tem muito valor, como um carro, o fracasso na compra de um imóvel, a perda financeira por erros de cálculo, né? Calculou errado, entrou num financiamento e não está dando conta de pagar porque perdeu o emprego, ou porque deseja muito, intensamente, ter um apartamento XYZ e não está conseguindo, a situação está difícil, pode desenvolver um câncer. Ou a pessoa tem muito dinheiro, passou a vida toda guardando e ele de repente morre de medo daquele dinheiro não ser suficiente até o fim da vida dele, então ele não gasta de jeito nenhum, guarda o dinheiro, aquele medo de faltar, mesmo tendo. E a pessoa às vezes perde um pouco a noção daquele valor do dinheiro, então acha que tem tanto medo que acha que vai faltar. E mesmo que tenha o suficiente para ele viver mais 30 anos, mesmo assim, ele não gasta um tostão, ele tem muito medo de faltar, ele só pensa nisso, e aí, mesmo não faltando, ele pode desenvolver um câncer de intestino. A pessoa que tem que eliminar situações da vida dela. Todas as vezes que eu quero eliminar e não consigo eliminar uma pessoa, uma situação, eu posso desenvolver um câncer de intestino. Então, nós falamos de perda financeira, de falência, de objetos que a gente dá valor e não consegue obter, de promoções no trabalho que a gente desejaria que acontecesse e não acontece, outro vem e pega, e brigas feias por dinheiro, divórcios litigiosos, heranças, traições de irmãos com irmão, abusos de irmãos, abusos de pais, que muitas vezes fazem testamentos beneficiando só um membro da família, só um filho, excluindo os outros filhos. Essas brigas por dinheiro são brigas muito feias e que podem levar a um câncer de intestino. Por outro lado, também nós temos, muito semelhante a isso, o câncer retal, o câncer do reto, da parte terminal do intestino. Raiva territorial masculina. Raiva, o homem tem raiva de não conseguir o território dele, de não marcar o território. O homem tem muito isso de marcar território. O macho, principalmente, né, da espécie, ele marca território, desde o leão, de todos os animais, os mamíferos. Do lado da mulher é um conflito de identidade feminina, né? Ela não sabe quem ela é uma pessoa insegura, uma pessoa que não sabe para onde vai, não se dá valor nenhum. Isso pode levar a um câncer retal. Uma mudança de casa, de escola, de trabalho, e a pessoa se sente inseguro, acha que não é mais o seu lugar, não reconhece aquele novo lugar como sua casa,
não reconhece mais aquele casamento, aquele trabalho e fica enrolando para mudar, não tem coragem para mudar, pode levar a um câncer de reto. Pessoas que têm discriminação com a sua própria sexualidade. Pessoas que não admitem, por exemplo, que têm atrações homossexuais. Esse conflito pode levar a um câncer de reto. As indecisões, eu vou, não vou, eu faço, eu não faço, brigas por território, por terreno, por lugares que você considera seu e que alguém pode ameaçar pegá-lo, pode dar câncer no reto. E outra questão igual à do câncer de intestino é alguém que chega novo no seu trabalho e toma o seu lugar, aquele lugar tão desejado por você, tão batalhado durante tantos anos para você consegui-lo. E a pessoa vai e leva o lugar injustamente. Espero que vocês estejam gostando. Quer falar dos câncer de ovário? Vou falar daqui a pouquinho, é só esperar, que eu tenho vários aqui para falar ainda. Vamos falar do melanoma. O melanoma é um câncer de pele importantíssimo, é o mais grave. Então é importante fazer uma visita ao dermatologista anualmente para ver todas as pintas do corpo. O melanoma é um conflito de separação, um conflito de contato, onde eu me separo de alguém, eu me distancio, eu me sinto longe de alguém. Né? Ou porque literalmente foi embora, um filho que foi embora, que foi morar em outro país, uma morte de um ente querido e que eu não vou mais poder vê-lo. Um conflito também de proteção, então eu não me sinto protegido no ambiente que eu frequento. Então tem duas coisas, conflito de separação e de proteção. Insultos à dignidade quando eles são crônicos. Então, o chefe é abusivo, moralmente abusivo. Então, aquele insulto, aquele ataque verbal, aquele xingamento, aquele ataque onde eu tenho que me calar, muitas vezes para não aumentar a briga, ou para não perder o relacionamento, ou para não perder o emprego. Essa agressão que vem de fora sobre a minha pele pode desenvolver o melanoma. Outra questão é sentir-se sujo. A pessoa tem um padrão, eu não estou falando de sujeira física, estou falando de sujeira moral. Então eu participo de um trabalho, de um grupo, e eu sou obrigada a ver as coisas erradas e me calar. Eu me sinto sujo igual, né? Então, pessoas que têm perda de contato com a família, com a mãe, com o pai, com os filhos, com primos, com tios e até com amigos e até com pets. Então, é um sofrimento muito grande de não poder ver, não poder tocar, não poder falar, de sentir aquelas saudades e não poder procurar, não poder falar. Quer dizer, a pessoa sente que não pode, muitas vezes pode, mas ela não está indo fazer isso. E ressentimento, né? Uma das questões maiores é ressentimentos antigos. Eu estou magoada, ressentida com alguma situação, com algum relacionamento meu, eu não divido, eu não compartilho, eu sofro. Eu sofro. Todos esses tipos de conflito que eu estou relatando são coisas temporais, por exemplo. A gente sabe que se a gente tem um tempo médio para você resolver conflito, que são de 9 meses. 9 meses lembra uma gestação, né? Então, se eu tentar identificar aquilo que está me machucando, aquele sentimento, olhar para o meu sintoma, identificar o sentimento e tentar tomar consciência, transmutar, resolver, sublimar em até 9 meses. Então, os estudos mostram que passado 9 meses, a chance daquilo virar uma doença crônica é muito grande. Então, tentar resolver isso antes. O câncer de pulmão. O câncer de pulmão é uma ameaça na escola, na casa, no trabalho, medo. É um medo que se instala ao seu redor. É um medo muito próximo de você, no seu ambiente mais próximo, do dia a dia mesmo.
insegurança com você mesmo, insegurança com algo que está acontecendo com a sua família e também muita tristeza e ansiedade. Então eu tenho uma tristeza crônica, uma situação difícil que passa muito tempo sem ser resolvida numa pessoa familiar, num ambiente muito próximo de mim e que eu não consigo resolver. Vai me dando, o ar fica irrespirável e eu começo a ter sintomas pulmonares. Medo de sufocar-se em um relacionamento onde eu não sou eu, onde eu não posso me expressar, onde eu sou reprimida, desvalorizada, que manda eu calar a boca, porque o que você sabe? Você é uma ignorante, você não sabe nada, né? Então, aqueles homens, é muito mais frequente, mas também não é infrequente na mulher que subjuga o homem. A gente está acostumada que o homem maltrate o sexo frágil chamado mulher, mas esse sexo frágil às vezes não é tão frágil, não. E elas que oprimem aquele homem, inclusive na própria masculinidade dele. Isso diminui muito um homem. Também pode causar uma tristeza, uma angústia profunda e um câncer de pulmão. O câncer de pulmão tem a ver com cigarro? Tem, mas tem muitas pessoas que não fumam e também tem câncer de pulmão. Então tem a ver com esses relacionamentos. Ameaça, medo no trabalho, na casa, na escola, insegurança consigo mesmo e com a família, tristeza, ansiedade, medo de sufocar-se num relacionamento. Outro câncer que tornou-se extremamente comum é o câncer na tireoide, sobrecarregado pelos acontecimentos. Uma pessoa que é lenta nas soluções, é incapaz ele é incapaz no emprego, ele não consegue ser eficiente. Não, às vezes não é eficiente no resultado que ele propõe. Aquele cara que pode ali ficar sentadinho, trabalhando quietinho, ele entrega o que é pedido, até mais, mas ele não se expressa. Ele acha que aquele chefe é abusivo, ele acha que aquele colega tem inveja dele, mas ele está ali segurando essas emoções aqui, ó, no chakra laríngeo. Então, incapacidade de falar aquilo que pensa, incapacidade de fazer aquilo que pensa. Nós temos que lembrar que o pescoço é a ligação entre a nossa cabeça e o nosso corpo, o nosso pensar e o nosso agir. E quando a gente pensa de um jeito e não age, pensa de um jeito e não fala, estagna a energia que desenvolve nódulos e esses nódulos podem malignizar. Não é rápido o suficiente para eliminar algo que o incomoda. Por exemplo, você tem uma sociedade e esse sócio está te passando a perna. Você tem um parceiro que te trai no casamento, ou uma parceira, e você não consegue resolver. Você estagna. Você não sabe, você demora para se livrar dessa situação. Livrar mandando a pessoa embora ou livrar você saindo dessa situação que te oprime, que te magoa. Conflito com o tempo de urgência que não pode ser alcançado. Mãos atadas, tanto no sentido de pegar como de largar. Então, ela tem uma urgência em resolver alguma coisa, não consegue resolver, se sente atada, com as mãos atadas, tanto atada no sentido de conquistar algo que é seu, como de largar aquilo que não te serve mais. São as duas mãos, é via de mão dupla. O câncer da tireoide ele é muito frequente porque exatamente a gente vive muito dessas frustrações no nosso dia a dia e não percebe. Você não percebe. Quando você vai fazer um ultrassom, você tem um nódulo na tireoide. O câncer do estômago. O câncer do estômago, você está contrariado, você é incapaz de digerir uma determinada situação. Você não consegue, por exemplo, uma resolução de uma questão jurídica importante, de uma herança que é enrolada, de um inventário que nunca acaba. E aí isso pode te gerar medo de passar fome, medo da carência, medo de passar necessidade.
raiva, muita contrariedade, principalmente no âmbito familiar, que é mais íntimo. Raiva no trabalho, impotência no trabalho, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, não sabe o que escolher. Mas sempre está carregado de uma contrariedade, numa situação de que eu não consigo digerir. Isso pode gerar um câncer no estômago. Aqui a Vera está falando que o câncer no pulmão tem tudo a ver com o que já aconteceu com ela há 14 anos, depois que saí do emprego. Há 5 anos não tive mais nada, graças a Deus, né, Vera? Que bom. O câncer do esôfago. Nós temos que dividir o esôfago no terço inferior, mais próximo do estômago, e nos 2 terços superiores do esôfago. No esôfago, no terço inferior, não posso engolir um bocado, não consigo engolir este emprego, não consegue engolir desculpa de alguém, não consegue engolir uma separação, não consegue engolir uma traição. Um amigo te trai, eu não consigo engolir. Uma traição dentro do relacionamento, eu não consigo engolir. Eu não consigo engolir uma mentira, uma desculpa de alguém. Eu não consigo engolir esse contato, esse emprego, esse meu dia a dia. Eu não consigo engolir um bocado. Aquilo não desce figurativamente. Não desce, eu não consigo, eu não acredito naquela pessoa. Ele vem cada hora com uma mentira, eu não consigo engolir aquilo. Aquilo que não consegue engolir pode desenvolver um câncer de esôfago, no terço inferior do esôfago. E nos 2 terços superiores, é sempre um conflito de separação muito dolorosa, um insulto, uma censura. São medicamentos que eu sou obrigada a engolir e não quero. Eu conheço isso demais aqui no consultório. Várias pessoas que chegam aqui tomando muitos medicamentos e muitas vezes eu mesma falo para continuar tomando porque não tem outra solução e a pessoa não aceita a doença, não aceita engolir remédio, engasga naquilo, não indigere, não engole, não adianta mesmo, não se convence que nós temos uma fragilidade, que nós somos vulneráveis, que muitas vezes a homeopatia, a medicina natural já passou o time, né? Já está no lesional grave, precisa tomar os medicamentos alopáticos, até pode conjugar, mas não somente os homeopáticos, né? O câncer do fígado. O câncer do fígado tem muito medo de passar fome. Pessoa muito preocupada com essa questão de passar fome, de perder uma pensão, de não conseguir mais uma pensão, de perder um emprego, de não poder mais se sustentar, de literalmente passar fome. Passar fome no sentido literal. Ou então pessoas que eu já tive um paciente que desenvolveu câncer de fígado porque mudou o governo, ia ter aumento na aposentadoria e ele tinha medo de passar fome. Porque a partir daquele governo ia mudar as regras de aumento salarial dos aposentados e ele tinha muito medo de passar fome e ele desenvolveu um câncer no fígado. Brigas por propriedades. Brigas com muita raiva e brigas muito longas. Não consegue estabelecer uma posição, um lugar que ele fique ali seguro para morar. Um lugar também no sentido de uma opinião, de uma posição dentro de uma briga judicial. Eu não consigo estabelecer essa posição e eu acabo tendo grandes problemas de fazer escolhas dentro, por exemplo, de um acordo judicial. Eu não consigo fazer esse acordo, eu não consigo abrir mão de alguma coisa para poder me livrar daquele problema. Então, muitas coisas que eu não consigo abrir mão, não consigo deixar de lado para ficar em paz.
E outra coisa importante no câncer do fígado são mudanças indesejadas. Mudanças de casa, mudança de ninho, mudança de emprego, mudança de país, né? Casos onde a pessoa acompanha o cônjuge numa mudança de país, aquela mudança é muito ruim porque ela vai ficar longe da própria família, é uma mudança indesejada e acrescida de uma preocupação excessiva em que não dê certo e vai passar fome e desenvolve um câncer de fígado. O câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas tem muito a ver com traição, uma mágoa por uma traição, ressentimento forte, que gera dentro da pessoa um sentimento de não ter valor, de ter sido desprezado e uma raiva muito grande e uma insegurança do seu lugar no relacionamento. Então eu tô aqui nesse casamento, nesse relacionamento, mas eu não tenho segurança nesse relacionamento. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui sem querer estar aqui, porque eu tenho medo de sair daqui, porque se eu sair daqui eu não sei o que vai acontecer, e eu posso ficar passando fome, eu posso não receber pensão nenhuma, e mesmo sabendo que eu sou traído, eu fico aqui porque eu tenho medo, eu tenho insegurança de fazer uma mudança. Esse tipo de dificuldade que gera uma raiva calada, uma raiva engasgada, pode levar ao câncer de pâncreas. O câncer do rim, abandono, medo. Na medicina chinesa eles falam muito do medo, né? Rim é medo. Sente rejeitado, excluído, desvalorizado. É um medo profundo, antigo, existencial. É o medo de perder a própria vida. O medo e uma sensação de que não é ninguém, de que perdeu tudo, de que eu não tenho nada. É um medo existencial. É um medo muito forte, muito profundo e muito antigo. O câncer da bexiga a gente tem visto com muita frequência. Desculpa, opa. Não posso eliminar o que é sujo em meu território. Desculpa. Negócios sujos, trapaças, sexo sujo. Então, você tem aquela bexiga, né? A bexiga é marcação de território, né? Não tenho mais valor dentro de casa, não tenho mais valor dentro do trabalho, no meu território, eu perdi esse território. É igual cachorrinho que faz xixi para marcar território. Eu perco o meu território. Eu estou inseguro, eu estou fazendo coisas erradas. Eu optei por negócios sujos e eu tenho nojo de mim mesma, de mim mesmo. Então, eu criei algo sujo no meu território e agora esse meu território já não tem mais valor nenhum, porque eu fiz essa sujeira. Isso pode dar câncer de bexiga, né? Câncer de ovário. Perda de alguém vital. Mulheres que perdem os seus filhos e que mesmo na idade acima de 60 anos, com o ovário atrofiado, desenvolve câncer de ovário. O ovário é sempre uma representação do senso de criação. É do ovário que nasce a criação, do ovário que nasce o óvulo. Então, uma vida perdida, um ente querido perdido, alguém que para você era muito vital. E tem casos de fortunas, de grande fortuna perdida. Perda de pets, de cachorrinho de estimação, de gato. Perda de uma empresa. Passou a vida toda para construir aquela empresa, para trabalhar, deu sangue naquilo e perde. Aquilo vai à falência, sai, câncer de ovário. Perdas familiares eu já falei. Então, a impossibilidade de eu criar algo. Eu perdi, eu já estou mais velha e como é que eu vou recomeçar? Não dá. Eu não tenho mais possibilidade de criação.
está sempre relacionado a algo que eu quero criar e a algo que eu perdi, que eu não vou conseguir mais. O câncer de útero é um câncer de conflito também de procriação. Eu não tenho capacidade de cuidar ou de gerar um filho. Ou pessoas que têm sentimentos de culpa por abortos repetidos, provocados ou até espontâneos. E pessoas que perderam os filhos. Então eu criei meu filho, eu já tenho 70, 80 anos e o meu filho morre. Eu desenvolvo um câncer de útero. O útero é um ninho, é aquilo que acomoda, que desenvolve o filho, né? É a casinha, é o aconchego, é a procriação, é a gestação, é o gestar. E de repente essa mulher perde o filho, ela desenvolve um câncer de útero. Um conflito de procriação, incapacidade de ter sido mãe. E é aquela que foi mãe e que perde aquilo que ela gerou. Isso pode gerar um câncer de útero. O câncer de útero é diferente do mioma. O mioma não é câncer. O mioma é muito mais da mulher ansiosa e preocupada. Aí ela desenvolve o útero. Lembrando que o útero é o mesmo tecido que do pênis. É um tecido elástico, que ele cresce e murcha, o pênis e o útero. Então, essas mulheres muito ativas, muito yang, que se assemelham a homens no sentido da ação, de serem preocupadas, ansiosas, de querer fritar o peixe, olhar o gato, atender o telefone, essas mulheres são as grandes produtoras de mioma uterino, independente da idade. Pode ser jovem de 20 e poucos anos, uma mulher de 50 anos, né? Então, gente, agora vamos responder as perguntas. É isso que eu tinha aqui para falar. Falei bastante coisa. Espero que vocês tenham entendido e gostado, porque isso é importante para mim. Saber que vocês estão aí, que vocês estão todas bem pertinho da gente, uma vez por mês. Sou grata pela homeopatia, acredito nos remédios, principalmente quando são prescritos pela senhora. Assim sou beneficiada pelas curas que obtive com sua ajuda. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada, Rita. Eu sei, de Campinas. Problemas no quadril, o que seria? Estou com 50 anos e tento minha realização financeira e pessoal. Quadril é o caminhar, né? É o jogo de cintura, às vezes é a rigidez da pessoa. Vai dar problema de quadril. Pessoa que quer, deseja, mas não tem muita flexibilidade e fica lutando, enrijecida, não muda. O homem, e no homem, onde causaria, pois não tem ovário? Aí é testículo, é a mesma coisa. O tumor de testículo tem muito a ver com a procriação, com a capacidade de ser pai e também com a masculinidade ou não, né? Com aquela dualidade da sua masculinidade, aquele jogo, né? Que mais? Mônica, o herpes tipo 2, crônico, significa o quê? Além de baixa imunidade. É rejeição da sexualidade, às vezes até rejeição do companheiro, do parceiro. Também pode ser o calor do fígado saindo pela vagina, esquenta a vagina, porque a saída do fígado é vagina, acidez e calor, e aí o herpes aparece. Em lugar quentinho e ácido, o herpes adora aparecer. A Renata Pedalino. E quanto à leucemia no homem de 36 anos? Ah, boa. Eu tinha escrito da leucemia, do linfoma. Leucemias, ó. Eu pulei, desculpa. Leucemias são sempre problemas de laços, problemas da posição daquele indivíduo perante aquela família. Pessoa que não se sente integrado à família. Tem muito a ver com situações de ataque e defesa. Pessoas que se sentam agredidas na família.
se sente não reconhecidas pela família, não cuidadas pela família. Tanto pode ser a leucemia aguda, que dá em jovem, quanto a leucemia crônica, que dá em idosos. E outro que eu também não falei é o linfoma de Hodgkin, que é um conflito de desvalorização profunda. E é um conflito específico. Muitas vezes a pessoa sente que ela é desvalorizada especificamente no lado intelectual dela, ou no lado pessoal dela, ou conflitos sexuais, de falta de identidade, de assumir a sua própria sexualidade. O linfoma são pessoas que se sentem não qualificadas para alguma coisa. Né? Eu estou num cargo que eu gostaria de ser muito bom, mas eu não me reconheço bom nisso. E por mais que os outros falem que eu sou muito bom, eu não acho. Eu acho que eu sempre estou devendo alguma coisa, que eu poderia ser melhor. Isso pode ser uma causa de linfoma. E outra importante é o mieloma múltiplo, que é outro tumor da medula. É a pessoa que tem que fazer valer. Eu tenho que ser o mais forte, o mais poderoso, eu tenho que provar que eu posso. E no fundo, ele está, inseguro e desvalorizado. E muitas vezes ele tem medo de uma separação, então ele é o bonzão, o ser mais forte do mundo, aquele que resolve qualquer parada, ele faz acontecer, mas ele deixa ele completamente de lado, na verdade, porque ele tem medo de uma perda importante, e aí ele se supera para não perder, mas ele está passando por cima dele para conseguir não perder. Esse é muito mieloma. Ele se sente ameaçado dentro de uma família, ameaçado e está com medo de perder aquela esposa ou aquele marido, então eu desenvolvo eu tenho que ser o mais forte, eu tenho que não posso transparecer o meu medo, e aí vai mudando a medula. Por quê? O mieloma múltiplo é um câncer de medula óssea e ele é regido pelo rim. O rim é medo, né? Autoritarismo e medo. Fale, Patrícia. Agora tem a Núbia, câncer de garganta. O câncer de garganta, por ele ser do pescoço, ele também entra no mesmo motivo do câncer da tireoide, né? Que eu penso e não falo, penso e não faço, estagna a energia aqui. Eu não falo aquilo que eu realmente acho, porque eu tenho medo por uma série de coisas. Então, estagna a energia no chakra laríngeo. Já demos 1 hora quase, sim, né? É. De live. Uhum. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E sempre lembre-se que eu estou toda primeira terça-feira do mês aqui com vocês na live. Mandem sugestões, nós agradecemos muito. Lembrem que no meu guia prático de medicina chinesa eu falo muito das causas emocionais, das doenças, para que vocês sempre tenham uma relação do meu sintoma com o meu emocional. Então, o guia prático está disponível nas plataformas, na Amazon, nas farmácias de homeopatia, pela internet e nas livrarias. Guia prático de medicina chinesa, doutora Ana Clélia Matos. E o curso de medicina chinesa online, que está maravilhoso, que vocês vão aprender muito e é para você que é leigo e quer ter mais autoconhecimento. Está no meu site, www.doutoranacleliamatos.com.br. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Uma ótima noite, um bom descanso e nós estaremos juntos daqui a 30 dias e todas as semanas eu estou aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Me sigam, vamos crescer o meu Instagram, gente. Ajudem. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite.